Capítulo 9. Manhã agitada em casa. Por sorte, acordei com asas nos pés e nas mãos. Fiz café rapidinho e despachei todo mundo em tempo recorde. Parecia até cozinheira de programa de culinária. Desde que resolvi ajudar aquelas mulheres, eu mesma era uma nova mulher. Mandei uma mensagem para o Carvana dizendo que o Rafa tinha acordado com um febrão e que eu só conseguiria chegar à delegacia no fim da tarde. Não aguentava de ansiedade para analisar todas as coisas acumuladas no quadro de cortiça que encontrei na casa de Marta Campos. Juntei a papelada, me sentei à mesa da sala de jantar e de pijamas mesmo. Abri o meu bloco de notas. Finalmente, o silêncio preencheu o apartamento e eu me sentia uma rainha. Separei os papéis em pilhas por assunto, cartões de visitas, recibos e protocolos, fotografias, notas fiscais de farmácia e padaria, contas a pagar, bilhetes e anotações sem significado aparente. Comecei pelas fotos, já que só haviam duas. Em uma delas, Marta parecia bem feliz ao lado de outras duas mulheres, na sombra de um coqueiro de alguma praia por aí. Coisa de amigas, mas nada anotado atrás da foto. Na outra, Marta e um homem bonito com traços babyface, roupa impecável e barba bem feita. O tipo de homem que continua parecendo criança para sempre, enquanto a mulher vai envelhecendo. De pé, ele olhava para uma Marta mais jovem, gordinha, sentada em uma poltrona de tom clássico, os dois de mãos dadas, apaixonados. Ela exibiu o anel de noivado no dedo, orgulhosa. Peguei o lápis, adoro anotar tudo a lápis, e escrevi alguns pensamentos no caderninho. Namorado? Marido? Morreu? Caiu fora? Eu precisava saber o que perguntar quando fosse ao trabalho dela. Era como uma jornalista preparando a pauta de um entrevistado. A pilha de cartões não pareceu interessante. Vários eram de restaurantes. Gato Gordo, Coco Bambu, Levin, Tratoria de Sargento, alguns japoneses, parisês, bistrô, varandas gourmet, pizzarias e deliveries. Não consegui encontrar nenhum padrão especial ali, nem por endereço, já que eram espalhados pela cidade, nem pelo tipo de comida. Talvez uma queda pelo paladar francês? Enfim, nada útil. Além desses, cartões de visitas variados, desde um de dentista com aquele calendário de próxima consulta no verso, até o de administrador de imóveis e de um agente de viagens. Será que algum daqueles contatos era do malandro? Anotei os nomes no meu bloco e segui para o tópico seguinte. Uma página de internet impressa, com a consulta aos pontos da carteira de habilitação dela no Detran. Nenhuma multa recente e apenas 3 pontos, o que me levava a uma nova série de perguntas. Onde estava o carro de Marta? Ela havia ido de táxi à delegacia, e naquele documento ela possivelmente queria checar se alguém tinha levado alguma multa com o seu veículo. Emprestou a alguém ou foi roubada? Me ajeitei na cadeira, desconfortável. O caminho, que antes parecia fácil, começava a se revelar tortuoso. Eu esperava mais daquele quadro de cortiça. Essa era a verdade. Sabia que havia ali documentos de uma investigação pessoal de Marta, feita em poucos dias, para descobrir a identidade do @estudantelegal88. Entender a lógica da caçada dela, se é que havia alguma, era o meu maior desafio. Em alguns momentos, o quadro de cortiça parecia só um mural da casa, aquele tipo de lugar em que a gente vai grudando tudo só para tirar da frente. Eu mesma era mestra em guardar papel inútil só porque achava que um dia usaria para alguma coisa. A próxima pilha de papéis me deu mais esperanças. Era uma coletânea de várias notícias e informações impressas sobre o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, além de um resumo sobre os efeitos do GHB, ketamina, burundanga e roupinol nas pessoas. 5 horas de uma boa amnésia, quando misturadas a álcool. Aquilo eu conhecia bem, as chamadas drogas do estupro. Quase não havia estatística sobre esse crime, de tão difícil que era uma mulher dar queixa quando era vítima dele. Se Marta se identificou com esses efeitos, o @estudantelegal88 não era leigo e nem usava só o seu charme. De algum jeito, ele tinha acesso à droga. Por fim, preso ao quadro de cortiça, havia um desenho com traços nervosos, uma tentativa de retrato falado. Nenhuma característica saltava aos olhos, apesar de ser razoavelmente bem feito. Chegava a ser parecido com o cara da fotografia, mas com certeza não era a mesma pessoa. Aquele desenho só podia ser do @estudantelegal88. Na minha cabeça, outro mural se formava, aquele que eu acessaria para fazer perguntas no trabalho de Marta Campos. Olhei para o relógio, guardei tudo depressa, mudei de roupa e me mandei para a empresa Partilhes. Desculpa aí, Carvana, mas você teria feito a mesma coisa nos seus bons tempos.
Entrei pela Avenida Paulista, olhando a numeração e procurando um estacionamento com preço razoável, o que naquela região era quase uma tarefa para santo expedito. Já na portaria do edifício, diante de um balcão com 3 recepcionistas, uma pequena fila de pessoas se identificava para subir. Atrasada, dei uma carteirada fácil, furei fila, exigindo sigilo sobre a minha chegada. Prerrogativas da polícia. Surpresa sempre foi uma ótima arma. Peguei o elevador cheio de executivos e desci no 5º andar. Logo na entrada, uma secretária bem vestida me perguntou: Bom dia, a senhora tem horário marcado com quem? Mostrei o crachá com o brasão da Polícia Civil. Meu nome é Verônica Torres. Estou investigando sobre Marta Campos, que trabalhava aqui. Você deve ter visto no noticiário. Seus olhinhos brilharam na mesma hora e ela sorriu como se o assunto não fosse trágico. Vi, claro que vi. Que pena esse caso, né? Fiquei super mexida. Coitada, se jogar daquele jeito. A gente insistiu muito para ela ir à polícia, mas acho que foi pior. Ela não aguentou a barra. A moça investigou o corpo na cadeira e pude ler o nome no crachá. Sabe de alguém que pode colaborar comigo, Juliana? Preciso saber um pouco mais da Marta. Ela queria ser prestativa. Sua rotina enfadonha havia subitamente se transformado em um episódio de série policial. Olhou para os lados antes de cochichar. A melhor pessoa é a Regina, que divide a estação de trabalho com ela. Espera aí que eu vou interfonar. Enquanto aguardava, observei a decoração da entrada da empresa. Chique, mas seca. Uma planta aqui, um vaso acolá, aquelas gravuras comuns e impessoais penduradas na parede. Em poucos minutos, Regina apareceu e me convidou para entrar. O lugar quase não tinha paredes, mas era todo dividido em baias brancas. Não dava para ter muito segredo trabalhando em um local assim, sem privacidade, sem porta para fechar. Sentei em uma dessas estações de trabalho, como eles chamavam, na cadeira que era de Marta apenas alguns dias antes. Regina puxou uma para ela e sentou-se diante de mim. Você é da polícia? Ela me encarava. Era uma mulher morena, magra, de cabelos alisados presos com um elástico. Tinha os olhos cansados e a voz rouca de quem fumou a vida inteira. Sou, sim. Meu nome é Verônica Torres. Sou responsável por verificar algumas informações que tenho sobre a Marta. Há quanto tempo vocês se conheciam? Uns 7 anos. Essa empresa tem pouca rotatividade de funcionários. É quase uma grande família, apesar de que Marta é bem tímida. Quer dizer, era bem tímida. Ainda não consigo falar dela no passado, disse, e os olhos se encheram d'água. Ela parecia verdadeira. A gente não chegava a ser amiga, mas eu gostava dela, sabe? Entendo, querida, respondi tentando soar compreensiva. Regina se levantou de repente. Vou buscar um copo d'água e um café. Você quer alguma coisa? Água. Aproveitei para analisar a mesa de trabalho de Marta. Na baia, nenhuma fotografia, nenhum registro de personalidade. Apenas um computador moderno e tubos de guardar projetos de arquitetura. Como alguém podia separar tão bem o mundo profissional do pessoal? Na minha vida, os dois viviam se esbarrando. Recomposta, Regina voltou e projetou o corpo para frente, apoiando os cotovelos nas pernas, enquanto bebericava seu café fumegante. O que exatamente você quer saber? Queria que você me falasse sobre a Marta. Tudo o que te ocorrer. Não precisa filtrar nada. Vai só dizendo, mesmo que pareça irrelevante, tá? Tudo bem. Mas eu não acho que sei de muita coisa. Eu só precisava dar um empurrãozinho. A Marta tinha família, namorado. Quem era próximo dela? Ela era muito sozinha, filha única. Foi criada no interior por uma tia-avó que morreu faz tempo. Regina suspirou. Aí ela veio para São Paulo, fez faculdade de arquitetura. Conheceu um noivo em um serviço que a gente fez aqui pela empresa. Noivo? Este aqui? Mostrei a foto que havia no quadro de cortiça de Marta. Esse mesmo, João Paulo. Estive com ele umas 3 ou 4 vezes. Eles namoraram por uns 6 anos. Ela estava muito feliz morando junto, queria casar, e ele vivia escapando do assunto. Um dia, enfim, o noivo contou a verdade para ela. Todo mundo já sabia, mas ninguém comentava. Ela também devia saber, não é possível. Ele dava toda a pinta. Ele era gay? Gaysíssimo. Queria um casamento de fachada, morria de medo da mãe dele. Uma socialite que queria ter tido filho macho. Mas filho a gente não escolhe, né? Essas famílias com sobrenome parece que estagnaram no século passado. O coitado abriu o jogo para Marta e ela ficou arrasada, sem chão. Disse que nunca tinha desconfiado de algo assim. Vai entender. O noivo não gostava da coisa. É um problema sem solução. E Marta era uma solucionadora de problemas. Ela teve até um princípio de depressão. Faz quanto tempo isso? Regina mordiscou a borda do copo enquanto pensava. Uns 8 meses, por aí. E depois? Depois, passou. A Marta deu uma grande virada.
Chorou o que tinha que chorar, levantou e sacudiu a poeira. Ela era muito inexperiente, entende o que eu quero dizer? Namorou um cara a faculdade inteira. Era fiel, amarrada, com sonho de casar. Depois noivou com esse que não dava conta do recado. Você sabe que ela era gorda, né? Gorda? Ela estava bem magra quando foi na delegacia. Uma falsa magra, dona Verônica. Depois de dar a volta por cima, resolveu recuperar o tempo perdido, curtir a vida de solteira. Ela só precisava perder uns 20 quilos para ficar em forma, mas nunca conseguia. Fez uma bariátrica dessa simples, sabe? Mudou o estilo de se vestir, ficou mais informal, mais descolada, sabe? São irritantes essas pessoas que perguntam, sabe? No final de cada frase. Mantive o foco. Como foi o recomeço da Marta? Ela saiu com muitos caras? Era de embalada? Nada, super careta. Apesar de estar levando a sério a tentativa de se soltar mais, sabe? O pessoal solteiro aqui do escritório deu 1000 dicas para ela. Ajudou a baixar aplicativos no celular, decidiu conhecer gente. Mostrou como funcionava a vida lá fora. Ela não se deu muito bem com o Tinder, mas logo no primeiro site de relacionamento que se inscreveu, apareceu o Pietro. Você sabe o nome do site? Sim, ela me mostrou umas mensagens. Era amorideal.com. Nunca fui a favor de conhecer gente pela internet, mas tenho que te dizer que essa foi a fase mais feliz da vida da Marta depois do baque. Era incrível, ela estava radiante, lindona. Tinha comprado um montão de roupas, lingeries diferentes. Vivia sonhando, sabe? Eles conversaram por meses. E se encontraram muitas vezes nesse período? Nada de encontros. Ele dizia que era de outra cidade. Tudo acontecia no virtual mesmo. E foi se aprofundando assim. Aprofundando como? Você sabe como ele pediu dinheiro para ela? Regina recostou-se defensiva na cadeira. Aí já é muito pessoal, né? Por favor, me diz, é importante. Ele pediu um dinheiro de vez em quando, sim, mas não era nada que soava mal, sabe? Quer dizer, ele não era um garoto de programa. Pelo que sei, o Pietro era estudante, mais novo que ela, arquiteta formada, trabalhando aqui e ganhando bem. Ele fazia faculdade de filosofia e tinha uns problemas às vezes. Coisa de família. O dinheiro que ele pedia não era muito para Marta. Não era nada que ela estranhasse no começo. Então, ela dava grana sem nem ter conhecido o cara pessoalmente? Regina manteve o olhar perdido, como se só agora percebesse o absurdo da situação. Aconteceu algumas vezes, disse. Não sei se estou conseguindo te explicar. Eu também me sinto culpada por não ter percebido nada. Mas a Marta estava tão feliz. Eles ficavam horas conversando, mandando mensagens um para o outro. Parecia que já se conheciam há séculos. Gostavam das mesmas músicas, dos mesmos filmes e livros. Era como almas gêmeas. Esses estelionatários pesquisam tudo sobre as suas vítimas, em geral mulheres mais velhas saindo de uma situação dramática, como uma separação, uma súbita viuvez. Eles chegam de mansinho, especialistas em colar os cacos de uma pessoa fragilizada. Mantêm conversas simultâneas com várias mulheres em diferentes estágios de conquista que é para não perder tempo. No fim das contas, acabam de moer o vidro e tiram um pouco de dignidade que ainda restam nelas. Continuei a conversa sem pressionar Regina, que sem dúvida se fecharia caso começasse a se julgar responsável pela desgraça de Marta. Regina, quando ela começou a desconfiar desse Pietro? Não desconfiou, isso foi o pior. Ninguém nunca desconfiou. Até que um dia ele escreveu que estava na cidade e marcou um jantar com ela na sexta-feira. A Marta foi para a lua de tanta felicidade. Se preparou toda, passou o dia no cabeleireiro, depilação, manicure e escova. Ela estava tão linda. Regina estava acanhada, não queria parecer fofoqueira. Eu tentava a todo custo criar uma conexão com ela para que abrisse o bico. Ajudei a palpitar na lingerie, a roupa que ela usaria, e até eu, que sou uma macaca velha, me animei. Continuou. Pode parecer um amor assim. Não pode? Pode acontecer um amor assim, não pode? Mas deu tudo errado. Errado como? Errado do pior jeito possível. Na segunda-feira, depois do encontro, a Marta não veio trabalhar. Achei que ela tinha esticado o final de semana, que estava tudo perfeito, mas ela veio na terça. Coitada, chegou aqui se arrastando. Nem dava para reconhecer. Olhos inchados, ombros caídos, chorava sem parar. No começo nem queria falar do assunto, mas todo mundo que sabia estava curioso pelo último capítulo da novela dela. O escritório grande é assim, um acompanha a vida do outro, sabe? Sei, respondi com vontade de socar a cara daquela mulher se ela usasse sabe mais uma vez. O que você sabe? Ela levou o golpe mais manjado do planeta. Foi jantar com o cara, eles foram para a casa dela porque ele disse que estava hospedado em um hotel. E a partir de certo ponto, ela não conseguia mais se lembrar de nada. Acordou na cama, nua, e várias coisas tinham sido roubadas. Laptop, dinheiro, joias. O carro? Sim, o carro também.
A essa altura, era provável que o malandro já tivesse até revendido o veículo para um desmanche qualquer no interior do país. Possivelmente, Marta não havia comentado nada disso com Carvana. Caso contrário, ele não poderia escapar de fazer um boletim de ocorrência. Sem dúvida, ela contara a história pela metade, envergonhada, com medo de soar trouxa demais. Ele raspou tudo. Foi horrível, Regina acrescentou. Parece que só não levou o celular. Pietro era mesmo esperto. Provavelmente sabia que furtar o celular era um péssimo negócio, fácil de localizar. Preferi não dizer mais nada e esperei que Regina retomasse a conversa. Nos dias seguintes, ela sofreu muito. Continuava tentando falar com ele. Mandava e-mails, mensagens no Facebook, mas ele tinha excluído tudo. Sumiu do mapa de vez, disse com um tom lamorioso. Ela estava tão envergonhada de ter caído nesse golpe que o pessoal aqui do escritório teve que fazer tipo uma campanha para ela procurar a polícia. Agora, nem sei se a gente fez certo. Claro que fizeram. Ela devia ter procurado a polícia assim que tudo aconteceu. A Marta não queria de jeito nenhum. Estava com tanto medo que nem queria saber do dinheiro do seguro do carro. Achava que podia investigar sozinha. Foi juntando toda a informação que tinha. Daí, uns 5 dias depois, apareceu aquela doença na boca. Foi nessa hora que ela chegou no fundo do poço, quando a boca dela estourou cheia de pus. Você sabe que doença era essa, na boca e na vagina? Vagina? Eu só sabia da boca. Não sei o que era aquilo, mas era bem feio. A Marta estava esperando o resultado de um exame, mas acho que não tinha chegado ainda. Tinha? Não sei, menti. Você acha que ela pegou dele? Claro que sim. De quem poderia ser? Além do Pietro, a Marta não saía com mais ninguém. Regina, Regina, você se lembra da data do jantar dela com Pietro? Foi na sexta depois do feriado de 7 de setembro. Faz o quê? Uns 10 dias? Onde eles foram jantar? Não faço ideia. Pelo que eu lembro, a Marta tinha dito que Pietro ia fazer uma surpresa, sabe? Levar ela em um lugar especial. Mas era humilhação demais eu perguntar, depois de tudo, qual era o local. Você não acha? De que ia jantar? Talvez o restaurante tenha câmeras e a gente consiga recuperar as imagens daquela noite. As imagens desse cara que enganou a Marta. Regina empalideceu. Ai, meu Deus. Eu deveria ter perguntado. Quer que eu veja com algumas pessoas daqui? Vai que alguém sabe. Que bobeada minha. Não se preocupa, falei, sentindo que a conversa já tinha se esgotado. Levantei-me. Vamos fazer o seguinte, vou deixar meu número de celular e se você conseguir descobrir alguma coisa, me avisa, combinado? Tudo bem, ela disse, pegando o papelzinho e dobrando com bastante cuidado. Cheguei à Avenida Paulista, onde carros no trânsito e pedestres apressados coloriam o caos. Andar um pouco até o estacionamento ia me fazer bem e me ajudar a pensar. Mergulhei no mar de gente, mais uma entre milhões, invisível. Entrei no carro, intrigada. Antes de girar a chave, passei os olhos pelas anotações que eu tinha feito. Será que a cirurgia bariátrica era um elemento do perfil das vítimas desse cara? Sem perder tempo, liguei para o Prata, um médico do IML de São Paulo com quem tive um casinho bobo uns 5 anos atrás. Como éramos os dois casados, com filhos, e o sexo não era lá essas coisas, acabamos ficando amigos. Prata era um médico incrível, super prestativo e estava de plantão. Pedi que me enviasse o relatório de necrópsia da Marta e que, se possível, ele mesmo desse uma examinada no corpo dela para confirmar a cirurgia bariátrica e buscar novas informações que pudessem ser úteis. Ele disse que iria ver e me retornaria. Cheguei na delegacia incrivelmente rápido, considerando que já era meio da tarde, quase hora do rush. Imaginei que o Carvana me encheria de perguntas, mas quando entrei, ele nem estava lá. O velho sempre dava umas escapadas depois do almoço. Eu tinha certeza de que era algum amante. Voltava com cara de bobo, munido de desculpa sem que eu perguntasse nada. Fiz um lanche rápido, sem descuidar da dieta. Fruta e gelatina. Sentei à minha mesa e toquei o dia. Tirando da frente o trabalho mais urgente, Carvana só chegou no fim da tarde, cheirando a um motel barato, e perguntou pelo Rafa. Ainda tá mal? Menti. Ainda tá mal, menti. Tendo marcado presença, fui para casa o mais cedo que pude. Nem Paulo nem as crianças tinham voltado ainda. Que sorte! Diante das minhas descobertas, eu precisava fazer algumas modificações urgentes no perfil de Vera Tustes. No campo profissão, escrevi psicóloga bem-sucedida, o que devia ser suficiente para chamar a atenção de quem quer estabilidade financeira e um bom papo. Acertei de magra para a gordinha resolvendo o assunto, com um sorrisinho na sequência. Depois concluí que era hora de interagir. Montei uma resposta padrão para os 54 homens que restavam depois da primeira triagem e enviei. Olá, tudo bem?
Obrigada pela sua mensagem. Você perguntou sobre mim? Então vamos lá. Meu nome é Vera. Eu me divorciei tem 5 meses. Foi meio pesado, mas passou. Não tenho filhos, nem cachorro, nem papagaio. Trabalho como psicóloga e moro nos Jardins. Sou pra cima, livre, leve e solta. Quero começar uma vida nova ao lado de alguém legal. Será que é você? Me fala mais sobre a sua vida também, fiquei curiosa. Beijos. Para minha surpresa, precisava pagar para responder. Era assim que o site lucrava, alimentando a ânsia de homens e mulheres em se relacionar. Preenchi as informações do cartão de crédito e paguei. Não era caro, tudo bem tirar um pouco do meu bolso. Para fazer justiça. Sem dúvidas, as conversas me levariam a maiores conclusões e eu poderia comparar os vícios de escrita do arroba estudante legal 88. Hora de aguardar o passo do inimigo. Já era noite quando o Prata retornou à minha ligação. Pediu desculpas pela demora, contou que tinha se enrolado em outra coisa e só agora conseguiram um tempo para ver o que eu havia pedido. Imagina ser médico do IML em uma cidade violenta e enorme como São Paulo. Mal deve dar tempo de respirar. Não tem problema, Pratinha. Me conta o que você conseguiu. Infelizmente, quase nada. O relatório do legista responsável informa fatos óbvios, que ela faleceu com a queda, que a bactéria foi encontrada na boca e na vagina. E sim, o relatório menciona uma cicatriz compatível com uma cirurgia bariátrica no abdômen e as modificações internas de praxe nesses casos. Só isso. Você teve tempo de dar uma olhada no corpo? Tentei, Verô, mas o corpo dela já foi retirado. Aquilo me pegou de surpresa. Como é? Retirado por quem? Pela família, claro. Família? Tem certeza? Tenho. Tô com o formulário de remoção do cadáver em mãos. Deixa eu ver. Foi retirado ontem pelo irmão, Roberto Campos. A Marta não tem irmãos, Prata. Ele deu um risinho nervoso ao telefone. Claro que tem, Verô. Tá aqui assinado por ele. Vou digitalizar e te mando por e-mail, ok? Agradeci e desliguei, engolida por infinitas dúvidas. Um irmão que existia e ninguém sabia. Talvez eles não se falassem por briga da família, questões de dinheiro ou algo assim. Caso contrário, quem havia retirado o corpo de Marta? Era fácil falsificar um formulário, ninguém conferia nada. Eu mal podia lidar com a ideia de que o próprio estudante legal 88 estava com o corpo dela. Tesão por cadáveres. Meu estômago embrulhava só de pensar. Eu queria voltar à casa de Janete, mas já era noite. Paulo e as crianças chegaram há pouco tempo, e tive que assumir o posto de mãe atenta e esposa perfeita. Meu débito com eles era enorme. Assei uma pizza no forno e comemos enquanto Lila contava sobre seu dia na escola e no balé. Dormi uma noite inquieta, pensando em Marta e também em Janete. A história de Marta havia mexido muito comigo. Eu estava na ânsia de colocar as mãos no filho da puta do arroba estudante legal 88. Mas a prioridade era cuidar dos vivos e não dos mortos. Janete precisava de mim. Pouco antes de amanhecer, levantei-me da cama, pé ante pé. Deixei um bilhete amoroso para Paulo e saí de casa porque a Zona Leste era muito fora de mão, e eu não podia chegar atrasada pelo segundo dia seguido na delegacia. Fiquei de tocaia diante da casa, observando a movimentação pelas janelas frontais e laterais. O carro da família Brandão, um Corsa preto, estava na garagem do terreno. Não demorou muito para que ele saísse de casa usando o uniforme da PM e entrasse no carro. Era um homem alto e corpulento, de cabeça raspada e pele bem morena. Estava de cara fechada. Quando o carro dobrou a esquina, não perdi tempo. Pulei a cerca sem tocar a campainha e bati na porta. Janete abriu depressa. Esqueceu alguma coisa, amor? Ela ia dizendo, mas interrompeu-se quando viu que não era marido. Janete era mesmo uma moça muito bonita, morena de cabelos compridos e olhos verdes. Reconheci de imediato a mulher da foto no criado mudo de Brandão. Só faltava pintar no queixo. Seu rosto ficou tenso a me ver. Quem é você? Sou Verônica Torres, da Delegacia de Homicídios. Ela tentou bater à porta, mas coloquei o pé no vão. Para com isso, Janete, falei, encarando-a nos olhos. Quero ouvir sua história.